Tudo bem? Vamos fazer aqui a correção da página 29, se der 30 e 31 também. O primeiro exercício aqui, da 29, está falando sobre o uso do radar, que ele usa um efeito físico, um fenômeno, chamado efeito Doppler. Ou seja, ele emite uma onda de forma constante. E olha só, quando essa onda ela choca com algum objeto, ela é refletida, né? E aí o radar capta. Então, olha só, quando o automóvel se aproxima do radar, seu receptor identifica uma frequência recebida maior do que ela está emitindo. Essa diferença entre as frequências emitida e refletida será traduzida pelo decodificador, ou seja, ele vai verificar a diferença e com isso ele vai saber a velocidade que está sendo trafegada aquele veículo, né? A pergunta A é o seguinte: a velocidade indicada pelo radar, ela é medida ou é calculada? Gente, eles fazem uma base com base no reflexo, né, da onda, né? Então, o que isso significa? Significa que essa velocidade não está sendo comparada, e sim ela está sendo o quê? Calculado. E qual é a grandeza que o aparelho mede? Ele não está medindo a velocidade, né? Ele está medindo o quê? A onda não está sendo emitida? Quando essa onda sofre uma perturbação, ela altera o quê? Ela altera a sua frequência. Então, o que ele está medindo? A frequência, né, que foi refletida pelo carro. Então, o veículo está aqui, né? Aqui está o radarzinho. Ele está emitindo uma onda. Quando essa onda bate nesse veículo, ela volta numa intensidade, numa frequência diferente. E é assim que ele sabe a velocidade. Agora, vamos descer mais um pouco aqui o livro para poder ver o 2, ó. No quilômetro 200 de uma rodovia, há um outdoor no qual o dono de um posto de combustível que fica no quilômetro 245 deseja pôr um anúncio. Seu objetivo é indicar ao público em quanto tempo depois do outdoor é possível chegar ao posto. O anúncio segue o modelo, ó, abastecimento e restaurante a X minutos. O que precisa saber é quanto é esse X, né? Para encomendar o anúncio, o dono precisa determinar por qual número deve ser substituído o X, ou seja, quanto tempo demora para sair desse quilômetro e chegar nesse quilômetro. Só que, veja, vai depender sempre da velocidade de cada veículo, né? Então, o que tem que ser pensado é qual a velocidade média que vai ter. Porque se o carro tiver a 1 km por hora, vai demorar 45 horas. Se esse carro tiver a 450 km por hora, será uma infinidade, né? Minúsculo tempo, né? Então a média ele colocou que deveria ser provavelmente a média permitida de velocidade ali naquele local de 90 km. Só que ele quer saber quanto tempo, né, vai demorar para chegar lá. Você tem que pensar assim, ó. Um jeito simples é a regra de 3. Regra de 3 é vida. Se ele faz 90 quilômetros em 1 hora, ou melhor, vou até apagar, como é minutos, eu vou colocar em 60 minutos, para ele percorrer 45 quilômetros, né, porque é a diferença aqui, ó, de 200 para 245. Ele vai precisar de quantos minutos? É claro que dá para perceber já a diferença aqui, né, mas você pode fazer, ó, dá 90x igual a 45 vezes 60. 45 vezes 60 vai dar pra gente aqui 2.700. Então, x é igual a 2.700 dividido por 90, que seria a mesma coisa de você cortar e dar 270 dividido por 9, que vai dar 30. Então, o tempo, né,
para chegar da onde está o outdoor até o posto é de 30 minutos. Certo? Vamos aqui para a próxima página. Olha lá. Em um laboratório, um carrinho é equipado com um medidor de velocidade. E aí ele vai descer, né, essa inclinação. Se chama-se de plano inclinado, né? E aí, olha só, ele fala que a figura vai representar os registros que foram feitos, ou seja, em 4 momentos diferentes fizeram um registro, né? E a partir disso, ele quer saber o quê? A partir dos valores registrados, o que se pode dizer sobre a variação da velocidade a cada segundo. Vamos olhar. Instante T0. O que significa isso? Quer dizer, a hora que ele nem saiu do lugar, o instante inicial. A velocidade dele é 0. Por quê? Porque ele está parado. A hora que passou 1 segundo, a velocidade dele aumentou para meio metro. Ou seja, no primeiro segundo, a velocidade dele aumentou para 0,5 metros por segundo. Aí, se você olhar do tempo 1 para o tempo 2, quer dizer, no segundo, já aumentou em quanto? Os mesmos meio segundo. Agora, do tempo 2 para o tempo 3, qual é a diferença? A velocidade estava 1, foi para 1,5 metro. Aumentou quanto, então, no terceiro segundo? Aumentou mais meio metro por segundo. Tá. E aqui que eu concluo que a velocidade dele é constante? Não, porque as velocidades foram alterando. O que é constante aqui, o que a gente consegue observar, né, é que a variação da velocidade é constante, ou seja, a aceleração é constante. Ou seja, a aceleração cresce de uma forma constante, mas ela está sempre em crescimento, ou seja, conforme o tempo passa, a velocidade vai ficando cada vez maior, né? Então eu posso falar que a velocidade cresce meio metro por segundo, né? Que é a velocidade a cada 1 segundo. É uma variação constante e de forma positiva. Por quê? Porque ele está acelerando. Isso é importante a gente lembrar. Reparem que cada vez ele vai ficando mais rápido. Então, está acontecendo uma aceleração e não uma desaceleração. Quer dizer, ele está ficando cada vez mais rápido. Beleza? Vamos aqui então agora para o 4. O 4 fala assim, o serviço de meteorologia normalmente anuncia a temperatura máxima e mínima previstas para um dia em um certo local, mas sem dizer em quais instantes ela ocorre, até porque isso é muito difícil dizer, né? Então, olha só, em um certo dia na cidade de Salvador, o serviço disse que a temperatura máxima era 40 e a mínima é 25. Calcule a variação de temperatura entre os instantes em que foram assinaladas as temperaturas máximas e mínimas, considerando que a temperatura mínima ocorreu antes da máxima. Então, veja só. É claro que a gente pode pensar que a mínima aconteceu antes da máxima, né? Porque se é um dia, por exemplo, eu pensando em cedo até a tarde, a gente começa a imaginar que ele está ficando mais quente. Agora, se ele estivesse dizendo que está acabando o dia, aí você poderia pensar que está num momento quente e depois vai regredindo. Bem, então se ele disse que a temperatura mínima ocorreu antes da máxima,
Então isso significa o quê? Significa que a minha variação é o tempo final, ou a temperatura final, que é 40, menos a temperatura inicial. Porque já que uma aconteceu depois da outra, né? Isso aqui eu teria uma observação. Então, quanto variou? Variou 15 graus. Agora, no B, ele fala o contrário. E se tivesse à tarde, por exemplo, 2 horas da tarde, o sol estivesse bem quente, e aí chegando à noite foi esfriando. Aí chegou nessa mínima. Aí ele quer saber qual é a variação. Aí é diferente. Porque aí a minha temperatura final agora passa a ser os 25, menos a minha temperatura inicial. Isso é importante saber. Meu tempo inicial, meu tempo final, temperatura inicial, velocidade final, não importa. Não é nunca o maior menos o menor. Sempre tem que pensar nos instantes. Por isso que nesse caso vai dar menos 15 graus, porque foi uma variação negativa. Certo? Vamos aqui agora para o próximo exercício. Esse daqui, ele é bem interessante. Ó. 2 corpos estavam em repouso. Então aqui eu tenho um corpo e aqui eu tenho outro. Olha só, eles estão partindo ao mesmo tempo, ou seja, quando esse começou a se deslocar, esse também. Só que eles estão fazendo trajetórias de sentidos diferentes, né? E velocidades diferentes. E o que ele quer saber? Quais as variações de posição de cada um deles, considerando o instante inicial e o instante em que se encontram. Então veja só, nós temos que pensar no instante em que eles se encontram. A distância entre eles aqui, ó, é de quanto? É de 15 metros, certo? Só que, veja só, enquanto esse está andando aqui, ó, em 1 segundo 3, esse aqui está andando em 1 segundo 2. O que significa isso? Que se passou 1 segundo, esse andou 3 e aquele andou 2. Ou seja, os dois juntos percorreram 5 metros dos 15 que precisa percorrer. Então, quanto tempo demoraria para eles se encontrarem? 3 segundos, né? Porque 3 vezes 5 dá 15. Tá. Por que a gente encontrou o momento em que eles se encontram? Porque é a partir dele que a gente vai saber a variação de cada um. Por quê? Porque aqui está dizendo qual é a velocidade que ele se desloca. Então, demorou 3 segundos para ele se encontrar. Então, essa bolinha que está saindo aqui do zero e indo para a direita, ela está andando a 2 metros por segundo. Se percorreu 3 segundos, 2 vezes 3 é igual a 6 metros. Esse é o instante final dela. Então, ela vai sair do instante final que é 6, do instante final 6, do instante inicial onde ela começou. Ela começou onde? No zero. 6 menos 0 dá 6 metros. Essa é a variação dela. E a de cá? A de cá também andou os mesmos 3 segundos. Só que a velocidade dela é 3 metros por segundo. Então, teria que ser 3 vezes 3. Ela se deslocou 9 metros. E tem que ser, né? Porque 9 com 6 tem que dar os 15 total. Só que existe uma diferença. O instante inicial dela era 15. E o instante final dela é qual? É o 6. Né? Porque ela se deslocou por 9. Então ela saiu daqui e andou 9. Mas ela chegou aqui, ó, no 6. Aonde ela se encontrou com a outra bolinha. Então, menos 6. Qual é a variação de deslocamento dela? Então, menos 9 metros. Porque ela está fazendo o movimento para trás. Certo? Último exercício desse capítulo. A temperatura inicial da água... Uma pessoa resfria uma jarra contendo água pura. Ou seja, essa água está com 25 graus. Para tomar água gelada, ela coloca na jarra vários cubos de gelo. E esses cubos estão a menos
10 graus. Depois de um tempo, com o gelo completamente derretido, ou seja, derreteu tudo, essa água que estava a 25 chega a 5 graus. Ele quer saber as variações de temperatura da água e do gelo nesse processo. Bem, se a água estava a 25 graus, essa é a temperatura inicial dela. Se a água atingiu 5 graus, então quer dizer que essa é a temperatura final. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer 5 menos 25. Por quê? Porque 5 foi a temperatura final. Então a variação foi de menos 20 graus Celsius. Por que menos? Porque ela esfriou, ou seja, ela teve uma variação negativa. Já o gelo, independente se o gelo derreteu ou não, ele é um objeto. Ele pode ter mudado de estado de sólido para líquido, não tem importância. Mas ele estava a menos 10 graus e chegou, né, no equilíbrio térmico aqui de 5 graus. Como 5 é o final, também é 5 menos, cuidado, esse menos é da conta e esse menos é da temperatura. Então, menos com menos dá mais. 5 mais 10 é igual a 15 graus positivos. Ou seja, o gelo teve uma variação positiva de 15 graus. Certo? É isso, meninos.